E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Diego de Bernardino, dessa vez falando do terceiro dia da Copa do Mundo, participação brasileira na Copa do Mundo. Bom, hoje foram os desempates, né, da primeira fase. Nós tivemos aí a classificação do SUP contra o grande mestre do Egito, Fauzi. O SUP ganhou por 2-0, foi um match bem difícil e ele acabou passando aí muito bem. Vai enfrentar o chinês Wei Yi, né? Grande mestre chinês Wei Yi. E no feminino nós tivemos ali os matches da Katia e da Júlia. Foram bem duros os matches, bem disputados, mas elas acabaram perdendo por 1,5-1,5 nos desempates e acabaram se despedindo aí da Copa hoje, né? Então vamos dar uma olhadinha nas partidas, aí, nos momentos críticos das partidas do desempate. Mas antes da gente começar, você já deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Vamos começar então com o match aqui do SUP. A primeira partida ele tinha brancas. São partidas de 25 minutos com 10, né? Eram partidas nesse ritmo, né? Uma de brancas e uma de pretos para cada um. No caso de persistir o empate, aí é reduzindo o ritmo, né? Ia para 2 de 10 minutos com 10 segundos e assim reduzindo até chegar a um desempate definitivo. Mas no caso dos matches dos brasileiros não ocorreu esse prolongamento dos matches, foi tudo decidido no 25 com 10. O SUP aqui de brancas acaba de jogar dama 1, batendo no peão de E5. Ele tem aqui um peão a mais, mas as pretas têm boa compensação. O rei branco está um pouquinho exposto. Esses peões F3, D3 e B5 podem ser atacados. Mas posição mais ou menos equilibrada. Aqui as pretas jogaram torre E8. O SUP jogou F4. Uma ideia interessante seria D4 também, essa ruptura para abrir a diagonal ali de outra forma, mas F4 tem como ideia trocar esses peões e fazer um peão passado, dois peões passados unidos, aqui conectados no centro. Aqui jogou dama D7 o egípcio, mas talvez uma defesa mais tenaz aqui para ele fosse trocar em F4, e se trocar tudo lá em G7, toma, dama toma, rei toma, torre toma F4, agora ele teria torre E5 para pegar o peão de B5. E não é tão fácil avançar os peões passados unidos aqui no centro, embora as brancas ainda estejam melhores e possam tentar. Ele jogou dama D7 atacando os peões de D3 e B5. Torre F3 foi jogado, tomou lá em B5. E agora o SUP tomou em E5, executando aquela troca que a gente mencionou. Trocou ali em E5. Dama B3 jogou aqui o egípcio. Talvez uma defesa mais tenaz fosse colocar aqui a torre na segunda, para proteger o peão de B7 e proteger essa entrada aqui em F7. De qualquer jeito, a posição, as brancas estão pressionando, né? Tem um peão a mais e esses peões passados aqui no centro, mas tem algumas dificuldades práticas, muito por conta do rei, né? E a presença das damas pode dificultar a conversão da vantagem, exatamente por causa da exposição do rei branco. Dama B3 jogou o grande mestre egípcio, controlando a casa F7 aqui de longe. Dama D4 foi uma boa centralização aqui do SUP, ameaçando dama D7 cheque, torre E7, rei G2. Dama E6 para dar um cheque aqui, ameaçando o peão, mas aqui o SUP jogou bem H3. Ele não está preocupado com a ida para um final de torres, que ele vai trocar e entrar lá em F7, tomar em B7 e o final vai estar ganho, com os dois peões passados conectados. Aconteceu algo parecido, os pretos jogaram antes B5, torre F6, dama toma F5, e agora o SUP jogou torre F7 cheque, intermediário, né? Se tomar, cai a dama, então tem que jogar rei G8.
Agora ele troca as damas e põe a torre atrás do peão passado, que não vai em nenhum lugar, peão passado de B. O rei preto está cortado e os dois peões passados conectados vão ser apoiados pelo rei branco aqui. Então, muito difícil na prática aqui defender de pretos, se não impossível, mesmo com os peões iguais aqui. Jogou rei F8, ele o egípcio, rei F3, torre H5 ameaçou o peão de H, rei G3, torre C5, rei F4. H5 aqui o Sup jogou muito bem, ignorando o peão de H3 e colocando os peões para avançar aqui. D4, torre toma H3, agora esses peões com apoio do rei e a torre branca cortando o rei preto vão criar ameaças de mate, de coroação ali, que são indefensáveis. Torre D3, o rei entrou em E5, torre F3, D6, torre D3, rei E6, jogou H5 aqui o egípcio, e agora D7, simplesmente ameaçando torre B8, cheque, coroar o peão, não tem defesa contra isso. Depois, em breve as brancas coroaram, e a vitória logo veio aqui com tranquilidade. Então o Sup fez 1-0, e aí o egípcio estava obrigado a buscar aqui a vitória para forçar o prolongamento do match. E ele tentou bastante, foi criativo o egípcio. Chegaram nesse final de damas aqui, o Sup com as pretas. Ele está um pouco pior aqui, a estrutura é um pouco das brancas é melhor, mas principalmente o rei ativo, pronto para tomar esse peão e fazer o peão de E passado. E também com o rei e a dama, eventualmente dá para criar ameaças em cima do rei das pretas. Então seguiu dama E7, cheque, rei B6, dama D8. Uma tentativa que seria B4, para desestabilizar futuramente o peão de D4. E dama toma-se, rei C7 volta, rei B6 e agora toma o peão, e o peão de D4 está caindo em muitas linhas. É uma posição que seria difícil de defender na prática, embora dê claro para seguir jogando bastante com as pretas, mas não é fácil a defesa aqui. O egípcio jogou dama D8 cheque, rei B7, e agora tomou de rei, dama por C2, mas agora o peão não está caindo em D4. Ainda assim ele achou criativo o rei D6, o Sup teve que ter sangue frio aqui para defender, ainda mais no apuro de tempo. Tem ideia de dama C7 cheque, cair esse peão, tem que tomar cuidado com mates aqui, né? Mas dama toma E4 foi um bom lance, defendendo esse peão. Dama C7 cheque, dama C7 cheque, rei A6. Mas não é possível dama por C6 cheque, que troca, rei toma e o peão das pretas vai coroar. Então ele tomou em C5 aqui o false. E aqui o Sup jogou dama F5 cheque, rei B4, ameaçando mate em 1 com dama por C6, dama E6 defendeu, dama D8 para pegar esse peão. Aqui o Sup tirou o rei ali do canto, caiu o peão de D4, ficou um final de 3 contra 2 que ainda tem certo perigo aqui, mas ele defendeu aqui com bastante sangue frio. Dama E1 cheque, rei A4, dama E7, dama D6, agora não pode trocar as damas, porque as brancas ganham o final de rei e peões. Então ele manteve aqui com dama G7, B4, dama F7, ameaçando mate em 1, lá em A2, né? A3, dama E8, rei A5, dama F7, A4, dama E8. Foi uma boa defesa aqui, ficar parado. E aqui não é fácil para as brancas progredirem. Provavelmente a posição está empatada, o que seria suficiente para o Sup passar, mas as brancas cometeram um blunder aqui no apuro. B5, leva mate, dama E1 cheque, e tem que abandonar. O único lance é dama D2 e o mate vem em seguida. Então o Sup passa de fase aí, vai enfrentar o Wei a partir de amanhã, o chinês Wei. Agora vamos dar uma olhadinha nos matches do feminino. Começar com da Katia, com a Meliá, da Geórgia. Ela jogou E4 aqui, a Meliá, E5, cavalo F3, cavalo C6, defesa, abertura Rui Lopes. A Katia jogou a variante Steinitz de ferida, que é essa aqui com D6.
bispo G4, H3, H5. Essa é uma linha aguda aqui. Se, claro, tomar aqui o bispo é um erro, vai levar se tirar o cavalo, leva um rápido mate aqui na coluna H, né? Mas acontece que as brancas deixam isso aí e fica essa tensão, né? O bispo fica atacado, mas também não pode ser capturado. Enquanto isso, a Meliá jogou C4, dama F6 aqui para tomar em F3, dobrando os peões, e veio dama B3 aqui da georgiana, atacando em B7. E aqui a Katia cometeu um erro provavelmente decisivo, aqui, que foi B5. Aqui tinha que se lançar nas complicações de roque grande. Um ponto é que agora as brancas podem tomar o bispo, com H por G4, H por G4. Agora toma em C6, ameaçando o mate, tem que retomar. E tira o cavalo em H2, o ponto é que a dama está passando para a defesa aqui em G3. Né? Mas mesmo aqui depois de dama H6, dama G3, F5, com ideia de F4, o cavalo F6 e depois F4, a posição é perigosa aqui para as brancas, com essa coluna H aberta. E se tomar em F5, o cavalo vem para E7, para tomar em F5 expulsar a dama que defende lá em H2. Então o roque grande manteria uma batalha bem aguda aí e complicada. Depois de B5, C por B5, bispo toma F3, B6 jogou aqui a georgiana, mestre internacional e WGM, né, a Meliá. Bispo toma E4, jogou aqui a Katia para defender aqui em C6. No momento ela tem uma peça a mais, mas o ponto é que não dá para manter a peça. Depois de F3 não tem como o bispo manter a defesa do cavalo. Não tem a casa D5 que a dama toma. A Katia tentou um D5, mas aqui depois de F toma E4. Bispo C5 cheque, parece que as brancas têm problemas, porque se o rei sai, cai a torre, mas a Meliá tinha previsto isso, claro, e tinha previsto a milimétrica continuação aqui, D4, bispo D4 cheque, bispo E3, a dama defende o bispo, e agora as brancas então recuperaram a peça, e o rei das pretas fica bem exposto, aqui está perdido. Uma dama toma dama D6 para manter a defesa aqui do cavalo, mas depois de D5, dama toma D5, cavalo C3, dama E6, bispo B3, agora vai cair em F7, dama H6, bispo toma F7, cheque, em alguns lances aí, as brancas ganharam e a georgiana saiu na frente. Katia lutou bastante para tentar buscar na segunda, precisava ganhar para forçar o desempate e chegaram nesse final aí. Torre cavalo contra torre cavalo, 5 peões contra 5, as brancas têm esse peão passado, no entanto, as pretas têm bom contra-jogo aqui, né, na sétima fila, e depois de A4, torre toma F2, rei G1, não dá para jogar rei H3, que H5 ou F5, com a ideia de torre toma H2, F5 até melhor, o rei branco está levando mate, e depois de rei G1, torre A2, parece que o peão branco está andando, mas as pretas aqui têm um bom contra-jogo com a torre na sétima, e elas podem forçar um empate, que foi o que fez aqui a Meliá, depois de A6 da Katia, cavalo F3, cheque, rei F1, torre D2, ela montou a maquininha de empate com o cavalo e a torre, não tem como sair disso, torre A8, cheque, rei H7, torre D8, cavalo H2 cheque, rei E1, cavalo F3 cheque, e não tem como sair. O rei vai para o canto, leva mate aqui. A Meliá forçou o empate, se classificou aí para a próxima fase, a segunda fase aí da Copa. Katia se despede aí, mas com uma grande atuação, né? Venceu a Meliá na primeira partida pensada, e mesmo o match aí de rápidas foi bem duro, 1,5 a meio para a georgiana. Agora vamos ver como foi o match de rápidas da Júlia contra a Daisy Coria. Nessa posição a Júlia com as brancas tem uma ligeira vantagem devido ao espaço, principalmente por causa desse peão de D5. E ela jogou cavalo toma F5 aqui, né? F3 colocaria problemas desagradáveis aqui para
para as pretas com a ideia de G4, não G4 direto, porque aqui do sacrifício é muito chato, né? Peão toma, dama toma, cheque, o rei branco está muito exposto. Mas F3 preparando isso seria chato e as pretas teriam que jogar algum lance desconfortável, como dama C8 para dar casa D7 para o bispo, ou G5 para dar casa G6, e as brancas teriam uma boa vantagem aqui, daria para pressionar. A Júlia tomou em F5, que deu uma aliviada aqui, embora a partida tenha sido muito bem jogada pelas duas, acho que só esse momento aí daria ali para pressionar um pouco mais ali de brancas. Torre AD1, torre E7 com a ideia de dobrar. Cavalo B5 jogou a Júlia com a ideia de cavalo D4. Também ficar pressionando ali em C7. E a Daisy jogou cavalo E4, ataca a dama e o peão de B2 com o bispo. Dama C1, torre A E8. Cavalo D4 atacou a dama foi para H5. Cavalo F3, cavalo F6, dama D2 e aqui deu uma repetição, a posição está equilibrada mesmo, e acabou empatando e ficou tudo para a segunda partida. A segunda partida a Daisy com as brancas pressionou e esse aqui era um momento importante. Aqui as brancas têm um peão a mais, a estrutura é um pouco quebrada, mas elas têm a vantagem. E elas teriam que ter escolhido C por D5, cavalo por D5 cheque, bispo toma D5, C toma D5 cheque descoberto, por exemplo, rei D4. E elas vão pressionar nesse final com todas as torres, né, as 4 torres no tabuleiro, o rei mais ativo. Embora dê para seguir jogando aqui com as pretas. Mas a Daisy jogou C5 aqui. Aqui era uma... Aqui a Júlia jogou natural cavalo C4. As torre E8 colocaria ela bastante no jogo aqui, ameaçando tomar em E3 e pegar o bispo. Se defender com rei D4, dá para jogar cavalo C4, com ameaça de cavalo D2, ameaça em E3 também. Jogar torre H1, agora essa torre fica sobrecarregada, troca em B4 e troca em A1 e tem um torre toma E3 cheque. E se tomar em B6, que talvez seja o melhor, esse final aqui agora com os peões iguais, tem grandes chances de defender aqui para as pretas. Mas era uma continuação difícil ali no apuro de tempo, um intermediário, né? Cavalo C4 é natural, mas depois G4 foi bem forte, desestabilizando o cavalo, e aqui a posição é perdida aqui para a Júlia. Ela trocou em E4, bispo toma E4, cavalo E3, torre HG1 cheque, rei F8, torre de G1, trocou lá em B4, trocou em A1, então torre E8 aqui, mas o grande problema é o cavalo cercado, né? Ela jogou cavalo D5 aqui, cavalo D1 era uma alternativa, porque se tomar tem cheque, pega a torre, mas é claro, as brancas não vão cair nessa, o cavalo segue mal colocado. Por exemplo, F6 aqui é bom, ameaçando em H7, né? Também bispo F3 é bom. Depois de cavalo D5, o bispo toma torre D8, tentou a Júlia, mas o problema é o final de torres. A torre branca está muito ativa, entrou na sétima, e depois de torre por D5, rei E4, o final está perdido. Torre D7, F6, agora ameaçando mate aqui, né? Tentou torre D8 a Júlia, torre por B7, H5, B5, fazendo o peão passado, C por B5, C6, e aqui as brancas venceram, né? Não tem defesa para C7, torre B8, ou torre C8 para se C7 jogar rei E8 aqui, as brancas vêm com rei, né? Rei D5, rei D6 e vão ganhar. Mas também é grande match aí da Júlia, venceu, assim como a Katia venceu a primeira partida na pensada, e o match de rápidas foi bem duro, 1,5 a meio aí para experiente e forte jogadora do Peru, também MI e WGM. As duas brasileiras tiveram uma excelente participação aí na Copa do Mundo, que continua amanhã, então com a segunda fase. O FIE vai enfrentar o Rei Robson, o Chup
vai enfrentar o Wei, né? O Rei Robson dos Estados Unidos, o Wei da China. Dois matches que eles têm condições aí de encarar, os outros têm mais hate, mas dá jogo, tenho certeza disso. Vamos acompanhar aí e torcer. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Valeu e até a próxima.